Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre as transformações da matéria. As transformações da matéria se dividem em duas, que nós vamos ver já na próxima etapa. Transformações são chamadas na química de fenômenos e indicam qualquer mudança que ocorrer em um material. Então, aqui, quando nós falamos do fenômeno físico, nós temos no fenômeno físico a composição da matéria ela é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois do ocorrer do fenômeno. Quando nós temos ali, a primeira imagem, nós temos ali um metal misturado no sal e um ímã, ele vai puxar ali os preguinhos, né, os metais, e ele não vai deixar o sal de ser sal e nem o preguinho de ser preguinho. Quando nós rasgamos uma folha, ela não deixa de ser uma folha de papel, ela vai continuar. O mesmo nós temos ali, quando nós amassamos uma lata, ela não deixa de ser lata, ela vai sempre permanecer. Ela não vai ser alterado a sua composição inicial, a sua matéria inicial. Quando nós temos a água fervendo, tudo isso tratando de fenômeno físico. Quando nós temos água fervendo, ela não vai deixar de ser água. Mesmo aquilo que fica em vapor, ela não vai deixar de ser H2O, ela vai permanecer. O que nós podemos também ter como fenômeno físico? O fenômeno físico é aquele que ocorre a mudança de estado físico. Então, quando nós temos a fusão, o gelo, quando ele derrete, ele não deixa de ser água, ele só vai mudar o estado físico. A evaporação, quando nós lavamos as roupas não vão deixar de ser roupas e nem a água que estava contida nela, ela vai ser evaporada e vai continuar sendo água. A condensação, que é o copo ali gelado, suado, né? Ou os típicos exemplos de comida sendo feita, né? Que vai suar as tampas, ou da água fervendo, né? Então, não vai deixar o vapor a gente sempre tem que lembrar que o vapor da água vai continuar sendo água. A solidificação. Nós vamos pegar a água na torneira, vamos colocar num copo e vamos colocar no congelador. O que vai acontecer? Só vai mudar o estado sólido, não vai deixar de ser água. Sublimação, as bolinhas de naftalina. Muitas vezes nós colocamos a bolinha de naftalina num armário, ela acaba sumindo, mas ainda vai ficar aqueles cheiros de naftalina no ambiente. Por quê? Porque ainda não deixou de ser naftalina. Tá? Então, os exemplos que nós já estudamos de fenômenos físicos ainda são exemplos também de fenômenos físicos, tá? Então, a professora quer deixar bem certinho, bem claro para vocês. O que nós temos aqui, né? Aqui nós temos a imagem do gelo derretendo, que não vai deixar de ser água. Ali nós temos uma paisagem com um arco-íris, que é um fenômeno físico, né? Que ele vai, ele volta, ele não vai deixar de ser. Aquela parte ali, de um lápis dentro de um copo de água. O lápis não vai deixar de ser lápis, nem a água vai deixar de ser água. Então, é um fenômeno reversível, que a gente chama. Lá no texto base, vocês vão ter isso. Tudo bem explicadinho. Ali rasgando o jornal, não vai deixar de ser o jornal, não vai deixar de ser o papel. Ali retorna, né, a lata amassada, não vai deixar de ser o metal, não vai deixar de ser a lata, ele é reversível. Ali nós temos um ímã, né, ele é magnético, puxando ali a parte dos metais, não vai deixar de ser ímã, não vai deixar de ser metais, porque são exemplos de fenômenos físicos. Então, nós não podemos esquecer que o fenômeno físico é aquilo que vai e volta, ele é reversível. Aqui o pão a professora vai usar nos dois exemplos, mas no exemplo do fenômeno físico, a professora quer falar do fatiado, pão fatiado. Ele não deixou de ser pão, ele só mudou a sua forma. Antes ele estava inteirinho, agora ele está fatiado. E agora, o fenômeno químico, como é que ele fica? É aquilo que eu costumo falar, que ele é irreversível, ele vai e não volta mais. O que nós temos ali de conceito? A composição da matéria é alterada, sua composição antes de decorrer o fenômeno é totalmente diferente do que resulta no final. Então, o que nós temos ali, o primeiro desenho? Nós temos ali um ferro, né, que deu a ferrugem, então muitas vezes o portão das nossas casas eles também enferrujam, nós temos que lixar,
né, para tirar aquela camada que tem a ferrugem. Então, aquela camada que saiu com a ferrugem foi o ferro que se oxidou. Então, ele foi, não voltou mais. Então, é um fenômeno químico, ele vai e não volta mais. Por baixo daquela casquinha tem o ferro bom? Tem, mas a gente teve que tirar aquela camada de ferrugem, certo? Ali nós temos o papel queimado. O papel queimado ele vai deixar de ser papel, ele vai se transformar em algo totalmente diferente. Ele vai se transformar em fumaça, né, naquela sujeirinha, na fuligem. As frutas, quando elas amadurecem ou apodrecem, elas não voltam ao estado inicial que elas eram verdes, né? Elas não tem como ocorrer isso, então ele vai se transformar em algo totalmente diferente. Então, lembrando, o fenômeno químico é aquilo que é irreversível, vai e não volta mais. Ali, um comprimidinho efervescente, né? Quando nós comemos alguma coisa que passamos mal, estamos com dor de cabeça, não tem como voltar ao comprimido inicial. Aqui, a combustão, a queima, né? Quando nós queimamos o palito de fósforo, queimamos o carvão lá para fazer o churrasco no final de semana, ou queimamos o papel, não tem como nós voltarmos no estado inicial. Então, se transforma em algo totalmente diferente. O ovo, quando nós vamos fritar o ovo, comer aquele ovinho com um pãozinho bem gostoso, a gente não tem como mais voltar no estado inicial do ovo que estava lá dentro da casca, né? Isso não existe, mesmo quando a gente frita ou quando a gente cozinha. O cozimento dos alimentos, o preparo dos alimentos, não tem mais como voltar no estado inicial. Aqui, ó, é a mesma imagem que a professora utilizou lá na parte do fenômeno físico, mas aqui a professora quer dar um outro conceito, uma outra ênfase. Aqui, quando não foi preparado esse pão, nós tivemos os ingredientes iniciais. Nós tivemos trigo, farinha, fermento, ovos, enfim, entre outras coisas. Só que nós não, depois que o pão está pronto, nós não conseguimos mais voltar no estado inicial, que eram os ingredientes iniciais. Então, fenômeno químico é aquilo que não volta mais, tá? É irreversível.